O Zezinho, me conta primeiro como foi sua infância. Bom, minha infância foi uma infância bastante simples, humilde. Meu pai era cortador de cana, minha mãe empregada doméstica, e nós éramos 8 irmãos. Eu lembro que nós morava na rua Pedro Milani, lá no Jardim Alvorada, né? E a gente morava no fundo, em 2 cômodos. Eu lembro que era tudo colchão jogado no chão, não tinha guarda-roupa, era saco, era roupa. Saco a gente molhava e passava a mão, né, para se secar. E praticamente a comida era ganhada pela prefeitura naquela época, era a dona Vidalina que levava pra gente, né, que era assistente social. E os vizinhos que me davam comida às vezes, né, e eu ficava mais na casa dos outros do que na minha. Inclusive eu comia muito na casa da família lá, da Vandeca, lá do Jardim Alvorada. A mãe dela me adorava e não deixava meu pai me bater. Então foi uma infância bastante simples mesmo, bastante humilde. E como que foi a sua juventude, Zezinho? Minha juventude eu trabalhava, comecei com 14 para 15 anos trabalhando cortando cana, né? Morava na fazenda Iracema. Depois eu tinha dificuldade em falar e fui estudar na APAE. Né? Estudar na APAE e fazer fono, porque eu falava tudo errado, eu tinha dificuldade em aprendizagem, né? E estudei na APAE. A minha infância inteira foi na APAE de Sertãozinho. Como que foi, Zezinho, como que é, na verdade, a sua relação com a cidade de Sertãozinho? Eu amo Sertãozinho, fui criado e praticamente nasci daqui, né? Então, Sertãozinho é minha vida. Me conta como era Sertãozinho na sua infância. Era uma cidade bem humilde, bem carente, bem simples, né? Eu morava no Jardim Alvorada, para você ter ideia, naquela época não tinha asfalto. Não tinha asfalto o Jardim Alvorada, era tudo de terra, você entendeu? E eu lembro daqueles qual o buraco grande que eles faziam para colocar as manilhas, né, para fazer os esgotos, né, mas não tinha asfalto, era bem simples mesmo. O que você fazia nesse período? Jogava bola, futebol? Eu brincava do quê? Eu brincava de pique-esconde, que era gostoso, brincava de mamãe da rua, que era gostoso naquela época, de jogar bolinha, né, era brincadeira natural, né, roda peão, né, esconde-esconde, eram as brincadeiras que nós tínhamos naquela época. Eu li uma entrevista sua que você dizia que você sofreu muito preconceito quando você foi estudar na APAE e, consequentemente, você foi vítima do que hoje a gente chama de bullying. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Realmente, eu estudava na APAE, eu esperava o ônibus na esquina. E ao ir pegar o ônibus, né, e a molecada começava, ô louco, ô atrapalhado, ô doido, ô bobo da APAE, né? E eu chegava chorando na escola. E por isso que eu criei o personagem Zezinho Atrapalhado, porque a professora falou, então mostra que um Zezinho Atrapalhado, que eles chamam na esquina lá, pode ser alguém na vida. Aí eu criei o personagem Zezinho Atrapalhado. Então esse personagem, que você está me dizendo, foi uma revolução a partir desse bullying que você sofreu? Sim, através disso eu comecei a fazer os shows meus, entregar papel, fazer propaganda na rua. Fui contratado por um comercial de televisão, na época que era do Salgadinho Chebec, na época, foi um comercial muito visto no Brasil inteirinho, né, que eu parecia com um chupetão no pescoço, né, e fazia shows, né, ia nas escolas, trombava com as portas, brincava, encantava a criançada. E isso tornou o meu personagem Zezinho Atrapalhado popular. Perfeito. Vamos falar de política? Sim. Como que surgiu o seu interesse por esse assunto? Olha, eu conhecia política. Uma vez eu fui ali numa pracinha, ali do Correio, e tinha a Câmara Municipal lá no começo, né? E eu conhecia alguns políticos, que era o João Ravazio, o Jamil Mamed Abdala, né? E aí eles me mostraram que era a Câmara e tal, eu não sabia direito o que era. Aí um dia uma pessoa me convidou, falou, olha, vamos filiar no partido? Eu nem sabia que era isso. Aí eu vi todo mundo filiando. Vixe, olha, foi muitas pessoas que me convidaram, né? Eu lembro da família do... Vixe, eu nem lembro, muita gente que me convidou. Inclusive tinha uma senhora também que tinha uma ótica, eu perguntei para ela se eu poderia filiar, ela falou, ótimo, você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa que ajuda muita gente. Que eu fazia propaganda e eu
ajudava as pessoas com óculos, tudo que eu ganhava com propaganda eu repartia para minha família e para as pessoas, para os vizinhos, para os colegas. Eu sempre tive essa missão, né, de ajudar as pessoas. Aí eu fui convidado, aí eu lembro que foi complicado, porque os grandalhão, tinha um médico na época que falou, mas você vai querer ser vereador? Você não tem chance não, rapaz, para com isso, você está disputando aqui com doutor, com médico, advogado, empresário, você estuda na PAI, você acha que você vai conseguir ser vereador? Aí eu olhei nele e falei, olha, eu acredito em mim. E se eu tiver a missão que Deus na minha vida de ser vereador, eu vou ser. Senão nem você não vai ser. E olha lá se eu não sentar na tua cadeira. Pois eu fui eleito com 18 anos e sentei na cadeira do cara. Que eu prefiro não falar. Perfeito. E me conta como foi, eu também li que com 18 anos, a primeira sessão por de praxe conduz, né, o presidente, aquele que foi mais votado, você que conduziu. Não, na primeira que eu fui eleito, não. A primeira eu fui o segundo, né? Na época foi Antônio Davi. Na segunda que você foi mais votado? Na segunda eu já fui 6 vezes seguida o vereador mais votado do município. Aliás, é o hexa que o Brasil não conseguiu até hoje, né? Perfeito. Porque o Brasil, é verdade, o Brasil ele disputa a cada 4 anos a Copa do Mundo, né? Com 34 seleções, e eu a cada 4 anos disputei, a última com 300 candidatos. Então fui 6 vezes seguida, né? Na história de Sertãozinho, acho que vai ser difícil alguém conseguir essa façanha, né? Pode ser, mas eu acho difícil. 6 vezes seguida o hexa ser vereador mais votado da história do município de Sertãozinho. Perfeito. Você sendo o vereador mais votado, Zezinho, e tão novo, e com todo esse histórico, né, de ser uma pessoa simples da periferia e que aos olhos de alguns, ser estudante da PAI tinha um contexto negativo, né, pelos olhos de pessoas, eu estou repetindo de novo essa informação. Queria que você me contasse como era a atmosfera daquela Câmara daquele ano. Era difícil. Tinha alguns vereadores que achavam que eu não deveria tomar posse, que eu tinha que ter fazido exame de saneamento mental, né? Teve na época, um juiz eleitoral que fez eu fazer uma provinha para poder ver se eu... Teve isso? Eu tive que fazer a provinha, né? Fazer a provinha, porque os vereadores alegavam que eu era da PAI, que eu não tinha condições e nem... que eu tinha problemas mentais, por ser da PAI. Você se lembra como foi essa província? Lembro, eles não queriam deixar eu tomar posse. Aí eu lembro muito que nós tínhamos uma diretora da PAI na época, né? E ela foi até o promotor de justiça, o juiz eleitoral, falou, olha, vocês estão discriminando o menino da PAI, nós temos reconhecimento do MEC, até o 2º colegial que a gente podemos fazer. Nós alfabetizamos, aqui sai advogado, sai médico, sai empresário e vai sair um político. Já saiu um político. E ele tem condições de tomar posse, sim. Aí eu tomei posse, né? Aí meu primeiro projeto já saiu em rede nacional. Eu coloquei dos 25%, 4% para educação especial, 4% para moderados portadores de deficiente, porque o município é obrigado a investir 25% na educação, né? E esses 25% eu dividi, 4% para educação especial e 4% para moderado. Foi difícil a votação. Para você ter uma ideia, a imprensa colocava a Câmara na votação dos vereadores para poder votar, porque eles não queriam votar. Até um vereador dizia que tudo que eu fazia, né? Eu queria colocar a merenda escolar no período noturno, que na época não tinha. Eu queria construir uma faculdade, que Sertãozinho não tinha, né? Queria construir uma prainha artificial para que Sertãozinho virasse uma cidade turística. Aí o vereador dizia, tinha um ex-presidente da Câmara, que não vou citar o nome, que ele dizia que tudo que eu fazia estava no plano de governo dele já, que eu estava roubando o plano de governo dele. Aí eu fiz um projeto maluco, né? Que eu quero para colocar ventilador nas esquinas, brinco nos orelhão, dentadura para boca de lobo, né? Farol de avião, e perguntei, está no seu plano de governo? Aí ele pediu minha cassação, mas a população se uniu e não deixou eu ser cassado. Eu quero continuar insistindo nessa história da provinha, que eu achei super mega power, constrangedor para ouvir. E eu lembro que eu fiz lá no fórum, ali onde é a Casa da Cultura, hoje era o fórum lá antigamente, e eu lembro que eles me deram numa sala uma provinha para mim preencher. E na verdade eu tirei 10 naquela prova. Sério, Zé? Até o eleitoral, o juiz lá falou, nossa, você está de parabéns, mas que coisa maravilhosa. Mas você foi assim, perfeita, porque eu estudava muito livro. As professoras da PAI faziam eu ler muito. Me dava cartilha, me dava livro, né? Então eu li, eu saí por cima.
Entendeu? Saí por O que você cima. aprendeu com essa história, Zezinho? Eu aprendi que ninguém mais do que ninguém, que todo mundo tem condições de, quando você acredita em você, de ser alguém na vida. Não existe isso, porque é médico, é doutor, porque é advogado. É importante estudar para você ter uma profissão, sim. Mas se você acredita em você, você vai longe. Basta você acreditar. E aí, passado isso, você também foi por 3 vezes presidente da casa. Sim, fui presidente da Câmara, né? Me conta como foi a experiência. Não foi fácil, viu? A primeira presidência tinha um amigo meu do meu próprio partido, que ele era 17 vereadores, né? Ele tinha 10 votos e eu 7. Aí eu lembro que, como eu fui mais votado, eu presidi a sessão, né? Solene. E ele achava que já tinha ganho. Todos os radialistas estavam torcendo por ele, né? Que era um empresário, que tinha recursos, que bancava alguma imprensa, a maioria das imprensas, né? E eles torciam por ele, não por mim, eu não tinha dinheiro para nada, né? Aí eu lembro que ele inverteu a votação. Ele colocou primeiro o secretário, todo mundo fazia um risquinho que estava votando com ele, né, da turma dele, e ele teve 10 votos e eu 7. Ele teve no primeiro secretário 10 votos, eu 7. No segundo secretário 10 votos, eu 7. Na segundo vice-presidente 10 votos, eu 7. Aí chegou o presidente, ele inverteu a votação. Aí o que aconteceu? Eu suspendi a sessão, porque minha mãe tinha falado que eu ia ser o presidente. Eu falei, se for da vontade de Deus, eu vou ser. Eu lembro que eu saí, fui ao toalete, suspendi uma sessão solene, que foi histórico, nunca tinha acontecido isso. A hora que eu saí do banheiro, que eu joelhei, falei, Senhor, se for da tua vontade, eu vou ser presidente. Então eu vou lá votar nesse colega também. A hora que eu abri a porta, veio 2 vereadores e falaram, rapaz, eu senti no meu coração de votar em você, eu vou votar em você para presidente, não vou votar no outro não. Já foi presidente, eu vou votar em você. Aí deu a votação e eu tive 10 votos, inverteu, e ele 7. E como foi a experiência sendo presidente da casa? Aí eu enxuguei a Câmara Municipal, eu escutei muito o ex-prefeito da época, né? Que a gente tinha que enxugar a máquina, né? Tirei gratificação, não foi fácil. Mandei um monte de cargos, de comissões embora, cargos de comissões, né? E fiz uma administração elogiada até pela imprensa, porque foi a única cidade do estado de São Paulo que mais enxugou a Câmara Municipal. Pra você ter uma ideia, a última presidência, o orçamento era 14.800, eu com 14.800, eu administrei com 6 milhões fazendo a Câmara Nova, que nós tínhamos licitado a Câmara Nova, né? Enxuguei lá embaixo mesmo, né? E ainda baixamos o número de vereador de 17 para 11 vereadores e ainda acabei com a aposentadoria de todos os políticos em 2001, saiu em toda a televisão. Foi a primeira cidade do estado de São Paulo a acabar com a aposentadoria dos vereadores. Você deve ter sofrido bastante nesse período, eu suponho, né? Sofri muito preconceito, armações, uma atrás da outra, calúnia, defamações, injúria. Só que assim, eu aprendi, a minha mãe era da Congregação Cristã do Brasil, e minha mãe falava, filho, fica firme, quando você estiver com a verdade, pode vir o vendaval que for, o vendaval vai passar e você vai ficar firme. E toda vez que vi um vendaval forte, eu ficava firme e saía mais forte do que nunca. Vamos falar sobre assuntos delicados agora? Sim, vamos. O Zezinho Atrapalhado, como você bem disse no começo dessa entrevista, é uma personagem, né? Um personagem. E sendo uma personagem, você levou para um campo que é muito sensível, que é a política, né? Correto. Qual que foi o insight? Qual que foi a ideia disso? Eu sempre separei o Rogério Magrini, o vereador, do Zezinho Atrapalhado, que é o show, mas não tinha jeito. A população sempre misturava. O Rogério Magrini dos Santos era o vereador que o povo votou, que sempre atendia o povo, que tinha uma sala de inteligência, né? O Zezinho Atrapalhado é um personagem carismático, que faz show, que encantou a população, as crianças, né? Mas a população sempre confundiu. Eu até usava também o nome do Zezinho Atrapalhado no período eleitoral, com as músicas, tudo, né? Mas eu separo o Zezinho Atrapalhado do Rogério Magrini. Mas muita gente acha que eu uso o Zezinho Atrapalhado para polemizar, né? E ser aí, e ficar sempre na mídia como Zezinho Atrapalhado para ser lembrado. Era uma pergunta que eu ia fazer. Como que o senhor recebe essa informação daqueles que fazem isso, né? De que dizem que o senhor aproveita dessa personagem, para ficar tanto tempo... Olha, eu sou marqueteiro além de tudo. Aprendi publicidade, né?
e marketing, e realmente, também não vou mentir não, eu sempre aproveitei o Zezinho Atrapalhado para marketizar, se popularizar, né? E algumas polêmicas, alguns vendaval, porque eu sou o seguinte, se o cara fala mal de mim, eu falo bem, se o cara faz o mal para mim, eu faço bem. Isso eu aprendi com a minha mãe, né? E nunca peguei R$1 de alguém, porque se você perde R$1, você perde o triplo. Se você der R$1 de coração, você ganha o dobro, o triplo também. Eu aprendi isso com a minha mãe, e minha vida é assim, continua sendo assim. E eu sempre reparti o que eu ganho com os outros. Eu tenho um voto de pobreza, isso é um segredo que ninguém sabe, desde os 16 anos. Então, eu tenho meu carrinho, tenho minha casinha, minha comida, o resto que eu ganho, eu reparto tudo. Eu reparto, às vezes, fazendo, assim, assistencialismo, mas é uma missão no modo de ajudar as pessoas em momentos mais difíceis da vida dela, como fazer velório, né, dar um remédio, encaminhar no hospital do câncer, encaminhar no hospital do coração, encaminhar para Bauru, né, fazer internações, né, junto à assistente social, encaminhando as pessoas nos lugares certos. Eu sempre fiz esse trabalho, que eu acho que é um trabalho sério que eu tinha que fazer. Falando ainda sobre essa visibilidade, sobre essas estratégias todas de marketing, uma característica do senhor também é o fato de estar sempre envolvido em polêmicas, né? O senhor, inclusive quando esteve no Jô, falou de projetos que seriam até então assim, polêmicos, impossíveis de ser realizados. Uns acabaram acontecendo, mas o fato é que o senhor sempre está em polêmica. É proposital, Zezinho? Alguns são proposital, outros são armações políticas. Por exemplo, um proposital, me conta. Um que você proposital? jogou assim para causar polêmica. Uma vez eu fiz a lista do chato, né? Eu mesmo montei com os amigos na lista do chato, me coloquei na lista do chato e fui na delegacia pedir para investigar a lista do chato. Aí o cara da Globo perguntou para mim, né? Por que você está mandando investigar a lista do chato? Eu falei, porque é chato, né? Foi proposital, foi eu mesmo que criei com um grupo de amigos, né? Mas teve muitas polêmicas que eu agi pelo bem e criaram uma polêmica, como fizeram um fake, né? Fake news, cataram uns vídeos que eu fazia do YouTube, né? Montaram um vídeo que não estava na minha plataforma, né? E jogaram em todas as mídias. Aquilo foi uma polêmica que eles fizeram, né, para me derrubar politicamente, inclusive no ano eleitoral, já que as pesquisas mostravam que eu ia ser o mais votado do município. De novo. Ô Zezinho, me fala uma coisa, você, também a gente falou disso, né, que você sempre ganhou disparado, era um nome que todo mundo assim falava, esse já está eleito e tudo mais, e nas últimas eleições o senhor perdeu. Queria que o senhor me descrevesse como foi que o senhor recebeu essa notícia e quando a gente perde num contexto igual do senhor, já sabendo que estava meio que eleito, como que a gente faz para administrar essa frustração? Bom, na verdade eu não perdi, na verdade eu ganhei, só que eu não levei. Né? Na verdade eu fui eleito. Né? O que houve foi uma pandemia que ninguém esperava, porque eu tive uma votação tremenda. Né? Eu fui praticamente o segundo mais votado da cidade, só não fui o primeiro, porque houve uma armação muito grande de um candidato forte a prefeito, achando que ia reverter o voto para ele, pegou uma pesquisa onde eu tinha voto e bancou alguns candidatos na minha ala eleitoral. Bancou, mas bancou mesmo, com recurso grande. Aí você não consegue, né, manter. A verdade foi essa, né? Mas, na verdade, eu praticamente fui um dos mais votados, de novo, o terceiro mais votado da cidade. Foi o partido que não fez o suficiente, porque também cataram e tiraram todos os meus candidatos, não deixaram meus candidatos ser candidatos. E alguns também não foi por causa da pandemia. Nós tivemos uma pandemia, né? Foi isso que ocorreu. Mas eu tive uma votação grande e também teve problemas aí de partidos que tiraram, fizeram maracutaia, né? A justiça, a promotora eleitoral denunciou, mas o juiz não quis nem saber. Mas, na verdade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi 4 anos que eu estou descansando, mas não fui abandonado, assim, pela população e nem pela política, porque eu tive um deputado federal, né, que eu vou citar aqui, que é o Baleia Rossi, o Léo Oliveira, que me convidaram para participar da assessoria deles. E eu, descansando né, da mente, porque eu vivi 32 anos para a população, eu fiquei esses 4 anos aí descansando, ao mesmo tempo
tendo missões de ajudar as pessoas sem polemizar. Você sente falta da cadeira, Zezinho, do dia a dia? E eu vou contar uma coisa para você, por Deus, você acredita que eu não consigo ter saudade? Eu não consigo ter saudade, eu não sei por quê. Não consigo ter saudade da Câmara, não consigo ter saudade de muitas coisas. Eu tenho saudade de alguns amigos, e o que eu mais tenho saudade é da perca da minha mãe, é do meu pai, é da minha avó, meus parentes que se foram embora. Esses eu sinto saudade. Mas da Câmara não, porque isso aqui era matéria, né? Isso aqui era uma missão, tudo missão, e eu precisava descansar. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Até porque, você não acredita, eu pedia isso antes. Eu falava no corredor que eu precisava descansar, que eu não queria, talvez não ia nem ser candidato, né? Eu dei uma segurada. Perfeito. Ô Zezinho, tem alguma mágoa na política? Eu não consigo ter mágoa, eu sou uma pessoa de perdão. Eu perdoo fácil, por mais que fizeram para me arrancar daqui, caluniar, me defamar, me injuriar, eu não consigo ter mágoa de ninguém. E meu coração é de perdão. Isso eu aprendi com a minha mãe. Quando você perdoa, você é perdoado. Quando você ama, você é amado. É possível ter amigos na política? Sim, claro que tem. Eu fiz alguns amigos na política. E amigos verdadeiros, que são amigos até hoje, independente se eu estou na política ou não. O que de mais importante, Zezinho, a vida te ensinou? Me ensinou que a gente tem que amar, respeitar as pessoas, ser sincero com as pessoas, não enganar. Eu sempre fui uma pessoa que eu posso, que eu não posso, eu já falo também, não enrolo. Eu aprendi a ser assim, você entender? E sei que eu tive uma missão muito grande, né? Que você vê, todas as comissões que eu participei na Câmara, eu tive êxito. Eu participei da comissão de educação, eu consegui 6 creches, 4 escolas para o município, todas elas inclusive que eu dei o nome. Eu participei da comissão de desfavelamento, nós conseguimos 4 conjuntos habitacionais de favelamento, que é Minha Casa Minha Vida, né? E todas elas nós tivemos êxitos, né? E Sertãozinho hoje é uma cidade que não tem uma favela, graças ao trabalho que nós fizemos nesta comissão também de desfavelamento. E também eu fui para a comissão de saúde, nessa comissão eu trouxe a UPA para Sertãozinho, que eu denominei Dr. Pedro Tomé, foi um grande vereador de Sertãozinho e também secretário da saúde, Dr. Pedro Tomé, e a UPA e o SAMU, né, que nós trouxemos para a cidade alguns ambulatórios médicos, né? Então eu tive êxito em todas as comissões, e na comissão também dos deficientes, eu fiz um projeto que eu falei da educação especial, trouxe o Centro de Realização, que é a Lúcia Zanandréia, que foi minha professora da PAI, que eu dei o nome, né? Esse centro de capacitação especial, ele tem vários psicólogos, fonoaudiólogos, atendentes, né? E com a banca dos deficientes, que eu trouxe para Sertãozinho também. Então, todas as comissões que eu participei, eu fui muito atuante e tive êxito em todas elas. Zezinho, você tem algum medo? Medo? Olha, o único medo que eu tenho, às vezes, é da morte. Mas eu sei que um dia ela vai chegar. Não adianta ter medo, ela vai chegar. E quando ela chegar, como você gostaria de ser lembrado? Eu gostaria mais que as pessoas me dessem valor em vida. Porque morreu, acabou. Morreu, não tem mais. Tanto é que eu, na Câmara Municipal, todas as minhas denominações eram em vida. Eu não gostava de fazer muito que as pessoas faleceram. Todas foram em vida. Você pega o Parque Ecológico lá, a prainha dos Zezinho Atrapalhado, que eles falam, né? Que eu dei o nome lá, do Gustavo Simeone, eu dei para ele em vida, depois que ele faleceu, né? A Alva dos Santos dei em vida, graças a Deus. A Joninha Gilberto deu em vida. A Anita Bartoletti Rodrigo eu dei em vida. A Lenice Tuff, que foi minha presidente da PAI, eu dei em vida. A Ana Canezinho Lovato, na época, eu dei em vida. Então, todas as denominações que eu dei foi em vida, entendeu? A maioria. Porque eu acredito que você tem que valorizar a pessoa em vida. Depois que morre, acabou. Por isso que eu falo, filho, ame, respeite e valorize seu pai e sua mãe em vida. Depois que morre, filho, não adianta, só vai ficar saudade. A única saudade que eu tenho muito forte na minha vida, que eu choro todo dia. Eu choro todo dia, a hora que eu vou fazer café, a hora que eu vou dormir, é quando eu lembro da minha mãe. Porque a mãe é a coisa mais sagrada, a família é a coisa mais sagrada. E os amigos é a coisa mais sagrada, porque a gente só sente a dor dele quando ele morre. Então não adianta. A gente tem que valorizar em vida. É melhor ser Zezinho Atrapalhado ou é melhor ser Rogério Magrini dos Santos? Eu gosto de ser o Zezinho Atrapalhado. Porque o Zezinho, ele é divertido, ele encanta, ele é legal, ele é humilde,
Você está dizendo que o outro não é nada disso, é chato? Não, o Rogério Magrini ele é mais sério, ele é mais administrador, né? Mais um empresário, né? Um publicitário. Ele é mais nessa situação de trabalhar, né? Mais marqueteiro. Marqueteiro também, ele é, com certeza, né? Mas o Zezinho Atrapalhado é tudo, né? E é uma pessoa que tem um coração que não é dele, que divide tudo que tem com os outros, né? E ajuda muita gente, muita, e continua ajudando mesmo não sendo vereador. Zezinho, eu tenho mais 2 perguntas, então essa é a penúltima. Tem alguma coisa que nunca te perguntaram e você gostaria de falar sobre? Ah, nunca me perguntaram tal assunto, Orlando. Ou não, já te perguntaram tudo nessa vida? Não, me perguntaram tudo que você pensar, né? O que você nem pensa ou que eu nem posso falar aqui, me perguntam de tudo, né? Mas o que mais me deixa assim feliz é que, por mais perseguição que eu sofri, por mais calúnia, por mais defamação, por mais injúria, eu saí da Câmara sem nenhum processo, sem nenhum inquérito, sem nada, ficha totalmente limpa. Eu tiro meu antecedente em qualquer lugar. Tanto é que eu quis fazer a lei da ficha limpa, não deixaram, né? Não aprovaram, mas eu quis fazer porque eu tenho a ficha limpa, não tem processo, não tem inquérito, graças a Deus, né? Isso é benção, isso demonstra que quem está com a verdade, o vendaval, as calúnias, cai tudo por terra. E você, com a verdade, você fica firme. E por fim, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que vão te assistir hoje e também pensando naquelas pessoas que vão assistir essa entrevista daqui 10, 20, 30 anos? Olha, ninguém mais do que ninguém. Não existe isso. Ser mais rico, poderoso. Eu venci tudo isso. Eu venci o poder, eu venci o recurso, o dinheiro, gente que fazia campanha cara e quis me comprar e não comprou. Nunca se venda, seja sincero e acredite em você. Se você acreditar em você, você consegue vencer. Porque a vitória só vem quando você acredita em você. Porque quando você acredita, Deus já acredita em você, só falta você acreditar em você. Prometo que a última pergunta. Claro. Com todas as suas respostas, quem estava mais aqui, o Zezinho Atrapalhado ou o Rogério Magrini? Eu acho que foi mais o Rogério Magrini hoje. Perfeito, obrigado, meu querido. Obrigado a você, fique com Deus, um abraço do Rogério Magrini dos Santos, o popular Zezinho Atrapalhado. 6 vezes seguido, o vereador mais votado da história do município. Perfeito.